Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Boa noite a todos. Verdade. Vocês vão aprender, gente. Vamos começar de novo. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Vamos fazer mais um barulho para Jesus, porque ele merece aplauso mais uma vez. Então. Glória a Deus. Está ficando bom. Depois da pandemia, nós vamos estar no final. Amém, queridos? Podem assentar aí, fiquem à vontade. Graças a Deus. Amém? Quem está com frio aí? Amém. Faz parte, né? Demorou, mas veio friozinho. Amém? É inverno, né? Mas vamos lá, vamos encarar o frio aí, em nome de Jesus. Vamos vencer o frio. Queridos, eu quero convidar os irmãos então a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 em diante. Amém? Vou falar sobre a parábola da grande ceia. Eu quero falar nessa noite sobre prioridades. Amém? Quero falar com os irmãos sobre prioridades. Quando vocês acharem, digam amém, digam graças a Deus. Amém? Só a pastora Laira, então. Lucas 14, capítulo 14, versículo 15 em diante, tá bom? Graças a Deus. Essa mensagem, queridos, é para todos. Na verdade, as mensagens que ministramos é para todos, mas é importante que desde o mais velho até o mais moço, até o pessoal do louvor que já foi no banheiro, volta para cá para ouvir essa palavra. Amém? Para todo mundo ouvir essa palavra nessa noite. Amém? Então vamos ler o que diz o texto. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado por comer pão no reino de Deus. Respondeu Jesus: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: Vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. O outro disse: Olha, eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. O outro disse: Eu casei-me, por isso eu não posso ir. Voltando aquele servo, contou estas coisas ao Senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Amém, queridos? Eu quero estar falando nessa noite sobre prioridade. Essa palavra, ela mexeu comigo essa semana e eu quero aqui estar compartilhando com os irmãos sobre essa questão da grande ceia. Queridos, é bom a gente lembrar que teologicamente aqui Jesus, ele está falando, claro, para o povo de Israel. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não quiseram. Então, na verdade, ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram, não o reconheceram. Acharam que ele viria como um rei, queria desbancar o governo romano, né? E ele veio de uma forma humilde, pregando a paz, pregando o amor. E eles não entenderam que ele era o Messias e eles não aceitaram. Depois disso, né, já acompanhando a história e tempo, o Evangelho daí foi então, através de Pedro, de Paulo e assim por diante, pregado aos gentios, que eram considerados o povo não judeu, e muitas vezes aqueles que os judeus não gostavam, não tinham amizade. Amém? Entenderam? Então, entendendo isso, claro que o contexto dessa palavra em si, o centro dela talvez aqui, vamos dizer assim, a interpretação correta desse texto, na verdade, é isso. Mas também nós podemos entender que o Senhor aqui, Ele é aquele que tem um banquete preparado para os seus, para a sua igreja.
Amém? Para aqueles que Ele escolheu, para aqueles que estão aqui, para nós que estamos aqui. E é por isso que nessa noite eu quero, de uma forma simples, mas eu quero trazer um alerta para nós como igreja do Senhor nesta noite. Trazer um alerta que possa acender uma luz, né, uma interrogação no sentido de como está a nossa vida com Deus, de como está a nossa vida diante do Senhor. Para começarmos então, quem não gosta de uma grande festa? Quem é que gosta de ser convidado para uma festa? Quem é que gosta? Ninguém gosta de ser convidado para uma festa. Está tão frio assim que você não consegue tirar a mão do bolso. Eu gosto de ser convidado para uma festa. Principalmente que diz que crente não come, não bebe, mas come pra caramba. Então festa onde tem comilança, a gente está dentro, né, pastor Adão? Estamos lá, estamos juntos. Coisa boa ser lembrado. Coisa boa ser lembrado e ser convidado para uma festa, não é verdade? Puxa vida, aquele cara tão importante, aquele cara tem vários amigos e ele se lembrou de mim e ele me convidou para essa festa. Só dando um stop aqui nessa fala, voltando um pouquinho ainda no capítulo 14, na verdade a gente vai ver que Jesus está falando de humildade. E ele fala, ele está na casa de um fariseu, de um cara ali, um mestre da lei. E aí ele começa a falar sobre, quando vocês forem convidados para um casamento, para uma festa, ele está dizendo isso porque ele percebeu como eles se comportavam. E ele disse, olha, quando vocês forem convidados, não tomai os primeiros assentos, mas tomai os últimos. Por quê? Porque se de repente você tomou os primeiros assentos, e aqueles assentos eles foram separados para alguém importante, aí o dono da festa vai ter que te convidar a sair dos primeiros assentos e tomar os últimos assentos. Então, quando você chegar numa festa, tome os últimos lugares. E espere você ser convidado pelo dono da festa a tomar os primeiros lugares. E aí ele traz a ilustração da humildade, dizendo assim, olha, porque aquele que quiser ser exaltado, este será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. Amém? Só para nós lembrarmos disso, queridos. E começa já essa conversa, começa essa fala de Jesus com os discípulos que estavam ali, né, e com os fariseus que estavam naquele lugar. Ele faz essa alusão, essa ilustração no que diz respeito à humildade. Por quê? Porque tudo tem o tempo de Deus nas nossas vidas, amém? Como dizia um bom ditado gaúcho, não adianta a gente querer botar a carreta na frente dos bois. É bom que a gente espere o momento certo, é bom que nós aprendamos, né, a esperar o momento e a hora que Deus tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Voltando na questão do que nós estávamos falando, na questão da festa. Então eu estava dizendo assim, né, quem não gosta de ser convidado, de ser lembrado e ser chamado para uma grande festa? Todo mundo gosta. Nossa, esse cara importante, essa pessoa importante, essa família importante, e eles se lembraram de mim e me convidaram para eu participar, eu e minha família participarmos dessa festa. Que coisa boa, isso é uma maravilha, é muito bom ser lembrado, é muito bom, né, ser lembrado, ser reconhecido, não é verdade? Principalmente se é alguém que a gente ama, principalmente se é alguém que a gente gosta, se é alguém que a gente tem um valor sentimental para nós, isso é muito importante. E aqui Jesus ele está dizendo que ele tinha uma festa preparada, ele tinha uma grande festa preparada. E interessante, irmãos, que ele tinha festa preparada e ele já tinha os seus convidados, porque ele só mandou chamar os convidados. Ele já tinha os seus convidados e ele mandou chamar eles. E nesse primeiro momento a gente vê algo que é terrível, que é quando o dono da festa ele é desprezado. Às vezes, eu quero contar um negócio, falar para vocês do meu casamento. Eu casei aqui em Santa Maria, casei já depois de crente, casei na igreja evangélica, né? Meu casamento nas bolsas de apostas de muitas pessoas, principalmente da família, baseado no meu histórico passado. Principalmente no meu histórico passado, se tivesse aposta ia dar, era pouco. E aí o que a gente fez? A gente fez uma festa pensando assim, bom, vamos ter que convidar fulano. É difícil fazer isso, né? Vamos convidar o ciclano, o beltrano, vamos convidar as pessoas. E aí a gente começou a ver que tinha muita gente. E aí a gente, em detrimento de uns, acabamos por preterindo outras pessoas, ou seja, deixando outras pessoas de lado, pensando em outras pessoas que seriam importantes para nós, principalmente pessoas da família.
Porque juntando a minha família, por parte de pai e mãe, a família da minha esposa, era bastante gente. E a gente estava na igreja já um tempo junto, e já trabalhando na igreja, então nós já tínhamos uma galera na igreja que estava acompanhando a gente, e era bastante gente, né? E eu fico feliz por isso, né? Para quem conhece a primeira igreja quadrangular lá no bairro do Rosário, a gente se converteu lá, pastor Isidoro, pastor Lorena, encheu a igreja, pastor Adão, encheu a igreja, eu vejo as fotos assim, algo maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas ainda assim, muita gente que a gente convidou, principalmente os familiares, não vieram. Não vieram uns por causa da distância, outros porque tinham talvez outros compromissos, e aquilo gerou uma frustração no meu coração. Eu fiquei muito triste, porque embora tinha bastante gente na igreja, sabe? Tinha muita gente lá. Eu deixei de convidar pessoas que estrategicamente eu queria convidar, sabe para quê? Pessoas que talvez nunca foram na igreja evangélica, ou que talvez nunca iriam ou não tinham ido. Eram pessoas que, numa oportunidade, que o casamento é uma festa, querido, e é uma grande oportunidade de evangelizarmos. Amém? Uma grande oportunidade de evangelizarmos. Assim como, ao contrário de uma grande festa, uma grande oportunidade de evangelizar, um ofício fúnebre e um velório também é. É uma oportunidade de evangelizar, porque ali as pessoas estão até muito mais pensativas, estão refletindo muito mais sobre a vida, e é uma oportunidade que temos. Já tive experiência de fazer, eu fiz, pastor Adão também, sabemos que não é fácil, mas é uma oportunidade de nós falarmos do amor de Deus, porque a Bíblia diz que ainda que nós, aquele que morra, né, no Senhor ele vai viver, né, ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra do Senhor. Amém? Então são oportunidades. E eu lembrando disso agora, eu pensei, meu Deus do céu, quanta gente que eu convidei com tanto carinho, que eu convidei com tanto, sabe, eu saí daqui, eu fui lá em São Sebastião do Caí, na minha terra, eu convidei os meus tios, minhas tias, nós fomos nos familiares da minha esposa, e muitas pessoas aqui de Santa Maria, da minha convivência, do cotidiano meu, sabe, eu deixei de convidar, porque senão era muito difícil, e aí muitas pessoas não vieram. Pessoas daqui também que eu convidei, que eu tinha um apreço muito grande, eram pessoas importantes para mim, elas não foram. Naquele momento para mim era marcante. Para mim o casamento é a segunda melhor e mais importante escolha que a gente pode fazer na vida da gente. A primeira é Cristo. A primeira é quando eu escolho e quando eu decido entregar minha vida para Jesus. Essa não tem valor maior do que eu entregar a minha vida para Cristo. Amém, queridos? Amém. E depois disso é com quem eu vou andar nessa caminhada o resto da minha vida. E que Deus me guarde e abençoe a minha e a minha família, para que eu e minha esposa possamos, assim, até Jesus voltar, ou até o fim da vida, nós estarmos juntos um do lado do outro. Então é um momento especial. São outros momentos marcantes, quando nasce o filho, sabe? São inúmeras situações. Mas a primeira delas é Cristo, eu acredito que a segunda é o cônjuge, porque com ela sim vai vir a outra bênção, que são os nossos filhos. Amém, Lazinha? Eu vi que tu ficou rindo, né? Os filhos são bênçãos de Deus. Amém? E aí então, agora lembrando de Jesus, ele convida, a festa está pronta, e ele manda avisar, venham participar. E aí, queridos, por motivos fúteis muitas vezes, aqueles caras disseram assim, olha, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá dar uma olhada. Gente, se nós fizermos um negócio, será que eu vou ter que olhar esse negócio que eu comprei lá, uma chácara, eu comprei um carro, eu comprei alguma coisa? É na hora do culto que eu vou tirar para olhar esse carro, para olhar esse negócio? Sabe? Eu comprei uma junta de jumentos, de bois ali, né? Deixa eu ver aqui. Comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-las, ou seja, as juntas de bois não eram bois para abate, eram bois para arar a terra, né? Que faziam ali a lupa para poder trabalhar com eles, eram animais de trabalho, sabe? No momento da festa, queridos, eu tenho tanto tempo para fazer as coisas, tenho tanto tempo para resolver as coisas, e muitas vezes, será que eu estou priorizando de forma certa? E uma outra coisa, eu casei, agora não tenho tempo. Eu e a minha esposa, quando nós casamos, a gente teve uma frase que a gente usa até hoje. E quando a gente lembra, ou quando a gente passa por uma dificuldade, ou quando às vezes a gente pensa assim que está difícil, porque, queridos,
Se você já não pensou em chutar o pau da barraca, a barraca e quem estiver dentro da barraca, glória a Deus. Eu já pensei, entendeu? Vou jogar tudo pro alto, eu vou cuidar da minha vida e deu. O que eu quero me envolver? Sabe, com igreja, trabalhar com igreja? Já pensamos nisso sim. Mas aí nós lembramos de uma frase que nós falamos quando nós nos casamos. Nós nos casamos para melhor servir ao Senhor. Nós nos casamos para servir a Deus. Eu não casei para suprir, eu casei, claro que eu queria ter uma mulher do meu lado, né? Não podia ficar sozinho. Agora eu estou gordinho, careca, porque naquela época, gente, a concorrência era grande, tinha que ser logo o negócio. Sabe? E aí Deus me deu uma mulher linda, maravilhosa, graças a Deus. Não podia ficar sozinho. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa tudo, Deus sabe, Deus sabe. Comigo foi ligeiro. Eu falei, Senhor, não dá para perder meu tempo. Preciso de ti, mas eu preciso casar. Até porque eu falei para Jesus quando me converti. Eu falei, Senhor, agora eu vou ser fiel à minha esposa. Mas quem era minha esposa eu não sabia, porque eu estava solteiro. E eu falei para Deus, eu vou ser fiel à minha esposa antes de conhecer ela. Não sei quem é, não sabia mesmo. E dali em diante eu segui minha vida com o Senhor. E aí foi quando a gente acabou voltando o nosso relacionamento que nós já tínhamos há um tempo atrás. Então eu sou a prova viva de que eu e a minha esposa, antes de Cristo, não deu certo. A C não funcionou, mas DC está dando certo até hoje em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, desculpas. E aquelas pessoas estavam ali arrumando meras desculpas, eu vou dizer assim, porque eu comprei 5 juntas de bois, eu comprei um campo, eu tenho que olhar o campo, eu casei, agora não tenho tempo. E aí, interessante, queridos, que Jesus ele não cancela a festa. Escute o que eu vou dizer, é isso que nós temos que prestar atenção, irmãos. Quando nós pensamos que nós somos o centro da igreja, quando a igreja pensa que os irmãos, nós, pastores, né, líderes, os irmãos, não, porque eu sou o cara, eu sou o centro, não, porque o centro da igreja é Jesus. Amém? O centro do culto é o Senhor. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Amém? Nem tudo vai me agradar, queridos, porque não é para mim, foi feito por mim, para que eu usufruísse do melhor de Deus. Amém? Porque, queridos, Ele é o centro, Ele é o dono da festa, Ele é o dono da grande ceia. Amém? Por isso nós precisamos amadurecer, e eu quero uma outra oportunidade de falar sobre maturidade. E entender, queridos, que o papel da igreja é trazer uma palavra de amor, é trazer uma palavra de exortação, trazer uma palavra de ânimo, de fé. Mas não é somente o fato de que isso tem que me agradar, porque eu sou o cara. Sabe o que Jesus fez? Ele falou assim, os caras não quiseram vir, né? Os primeiros convidados não quiseram vir, então chama os outros. Aqui está falando dos gentios, mas aqui eu posso falar, sabe de quem, irmãos? Aqueles que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E muitas vezes os ladrões, as prostitutas, eu não estou dizendo que eles são melhores do que nós, mas aquele talvez que está enterrado no pecado, aquele talvez que se sente um nada, porque ele vê a podridão da sua vida e ele reconhece, eu sou um pecador. Esse talvez vai ser aquele que vai aceitar o convite para a grande festa e ainda assim vai ser colocado nas primeiras cadeiras. Por isso que eu estou falando de humildade. Irmãos, nós nascemos de novo em Cristo, mas isso não nos torna melhor do que alguém, não nos torna mais bonito e melhor e mais do que outras pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor. Todos pecaram. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos alcançados pelo autor da vida, que é Jesus. Agora, como estão as nossas prioridades nos dias de hoje? Quantas vezes, queridos, eu já fiz isso? Não vou na igreja porque eu tenho trabalho. E tem trabalho, irmãos. Trabalho também. Lá em Faxinal, não posso falar de lá. Aqui a gente está recém começando. Eu saí daqui, eu fazia 52 quilômetros para ir a Faxinal. E eu estou gravando aqui, eu vou mandar para o pessoal lá depois. E eles são testemunha disso. E às vezes eles não iam no culto. Ou às vezes chegava atrasado no culto. E aí, irmão, principalmente no culto, nós fazíamos o culto na quarta-feira, eu acho que era na quarta-feira. E aí, irmão,
lascado agora com o pastor de vocês. Não tem desculpa, porque eu também estou desde as 5 da manhã trabalhando. Fui o primeiro a chegar, a minha igreja ainda. Não tem desculpa. Pois é, né, pastor? Eu fiz 52 quilômetros para estar aqui. E vou ter que fazer mais 52 para voltar. Não tem desculpa, irmão. Mas eu, de uma forma muito tranquila, mas eu dizia para eles: vocês estão frios comigo. Não tem mais como escapar. Porque a gente é mestre em dar desculpa. É ou não é verdade? A gente aprendeu desde que isso já está no DNA do homem. Está no DNA da mulher. Desde a criação, lembra? Eu já falei isso aqui, o pastor Adão já falou, a gente já. Adão pecou, Deus foi atrás dele, o que tu fez? Deus, a mulher que o Senhor me deu. E eu não pedi. Eu estava olhando o boi, a vaca, né, o leão e a leoa e tal, mas eu não pedi, o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, como mulher, me deu do fruto e eu comi. Já arrumou desculpa e empurrou o pepino para Deus, né? Aí Deus vai lá e fala com a mulher: por que fizeste isso? Pois é, sabe aquela serpente do cão, né? Ela me enganou. Então a culpa é da serpente, a gente é especialista em arrumar desculpa. Mas a questão aqui, queridos, não é a gente arrumar ou querer achar desculpa. A questão é a gente avaliar quais têm sido as nossas prioridades. Qual tem sido a tua prioridade, meu irmão, minha irmã? Jovens, eu falei dos jovens, né? Aqui não fala em idade, mas fala de uma grande festa. E quando Jesus voltar, queridos, ele vai voltar para os velhos, para os jovens, para aqueles de meia idade. Quais são as prioridades? Não tenho tempo porque eu tenho que fazer tal coisa. Não tenho tempo porque eu tenho que fazer outra coisa. Eu não tenho tempo e Deus sabe que eu não tenho tempo. É claro que Deus sabe. E aí, às vezes, os negócios que a gente tem nos atrapalham. Às vezes, as coisas que a gente compra nos atrapalham. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado, ela acaba se tornando um atrapalho. Por isso que nós temos que cuidar, queridos. Quais são as nossas prioridades? Quais são as prioridades das nossas vidas? Nós não podemos negociar. Se eu vou fazer algo que vai me afastar da presença de Deus, esse negócio não é de Deus. Eu lembro, o Dirnei não está aqui, pode ouvir essa mensagem, isso é um fato. Quando ele se converteu, ele ia na época, na igreja que a gente ia, ele ia na célula lá em casa. E nós tínhamos uma célula ali no bairro São José, na casa da minha mãe. E aí, todo dia que tinha célula, ele tinha uma loja, ele e o Fernando. Ele não podia ir na célula, porque chegava um cliente lá na loja dele. Todo dia. E aí era uma semana, e foi outra semana, e ele no processo de conversão. E um dia eu chamei ele e falei: Dirnei, Deus tem das 8 da manhã às 6 da tarde para te mandar cliente, Dirnei. Tu tem que confiar. Eu sei que quando é um fato isolado, irmãos, preste atenção, eu não sou radical, eu trabalho. E eu trabalho, eu sei que existem fatos isolados, existem aquele dia fora da curva, entendeu? Às vezes o meu trabalho é até às 17 horas, mas às vezes atrasa o caminhão, eu tenho que ir até às 18, 19, 20 horas. Acontece, mas isso não pode virar rotina. Porque se essa rotina me afastar da presença de Deus, ou que eu buscar o Senhor, tem algo de errado nisso. Daí eu perguntei para ele assim: Dirnei, faz um filtro, analisa o quanto de lucro esses clientes que foram lá na tua loja depois das 6h30, o quanto de lucro financeiro eles tiveram. Ele falou assim para mim: cara, na verdade nenhum, era só pepino, era só encheção de saco. Eu disse: então não foi Deus, não é Deus que está te enviando. Você pode saber que é do diabo. Fui bem, eu era mais radical, achava que você estava mais meia boca. Preciso me reconverter. Isso é coisa do diabo, rapaz. É verdade. Fecha a loja. Não vai deixar um cliente esperando alguma coisa assim, mas te posiciona. Deus vai te honrar. Queridos, não foi diferente. Se posicionou e a coisa começou a mudar. É uma questão de prioridade. Amém? Por quê? Porque Jesus não cancelou a festa, porque os bonzão não quiseram participar. Ele mandou chamar os excluídos, ele mandou chamar os problemáticos, ele mandou chamar, sabe quem? Os desprezíveis. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as coisas que são para aniquilar as que não são. Aliás, acho que eu confundi. É o contrário, as que não são para aniquilar as que são. Obrigado, Sara.
Filha do pastor, não, né? Ali atenta, me corrige, ó. Agora ela ficou vermelha. Ainda bem que a máscara esconde, né? As coisas que são, as coisas vãs, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe o que eu vejo os tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos? Nos tempos em que nós estamos vivendo, eu vejo muitas pessoas não priorizando o que é certo. Eu tenho trabalhado demais e não tenho tempo para o Senhor. Irmão, cuidado. Eu comprei tantas coisas, agora não tenho tempo. Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que Jesus disse? Quando ele diz assim: se a tua mão direita te faz pecar, corta ela. Ou a esquerda, não importa. Me lembra agora. Se uma delas te faz pecar, corta ela. E lança fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus com uma só do que com as duas aqui no inferno. Às vezes, irmão, sabe por que nós não temos algumas coisas nas nossas vidas? Sabe por que nós, às vezes, a gente não alcançou determinados sonhos que nós temos? Porque talvez se nós tivermos um trabalho tão sonhado, a casa própria tão sonhada, se nós tivermos a promoção no trabalho tão sonhada, talvez o último lugar que nós estaríamos era na casa do Senhor. Talvez se nós estivéssemos na condição financeira tão sonhada, nossa, sabe, agora eu estou bem, esse cara sou eu, estou grandão, estou podendo. Foi a dependência de Deus, foi a simplicidade do coração, foi tudo com aquilo que você adquiriu. E aí pode acontecer como aconteceu com aqueles convidados. Eles já estavam convidados e eles arrumaram desculpas para não participar. Vocês estão prestando atenção? Amém? Sabe o que ele faz, queridos? Ele manda os seus servos corram atrás das pessoas nos becos, nas estradas, à beira do caminho, busquem as pessoas problemáticas, com doenças, e tragam todos para cá. E ele trouxe e ainda não encheu a casa, e ele diz assim: voltem lá e tragam até que minha casa esteja cheia. Voltem e tragam até que minha casa se enche. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Aí é um ensinamento para nós como igreja. Irmãos, nós somos esses que vão atrás das pessoas que estão perdidas lá fora. Às vezes a gente fica parado, o fulano não veio, queridos, assim, Deus conhece o meu coração, o quanto eu me entrego e amo as pessoas. Mas às vezes, queridos, a gente fica tanto tempo na volta de quem já conhece ou quem já conheceu, e fica insistindo com o irmão que já foi batizado, já passou por 10 igrejas, e não sei o que, a gente fica ali, e do lado deles, às vezes, tem uma família, que talvez está só esperando um convite para participar da grande ceia do Senhor. Não estou aqui desprezando aqueles que estão perdidos, não estou aqui desprezando aqueles que estão afastados. Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. A gente ama todos, recebe todos, mas às vezes a gente investe uma energia tão grande, um esforço tão grande, para tentar convencer aqueles que já conheceram, aqueles que já foram convidados para a ceia. Eles já entenderam que igreja é um hospital cheio de gente doente. Desculpa, irmãos, eu estou inserido nesse contexto, não fiquem bravos comigo. Igreja é um hospital, porque o médico dos médicos é Jesus, amém? Amém. Nós somos, Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então, ele veio para nós. Uns são doentes um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a gente está sendo tratado, está sendo curado pelo médico dos médicos, que é Jesus. Amém? Sabe onde é que a gente vai se decepcionar, irmão? É na igreja, não adianta. Sabe onde é que a gente vai ficar triste com alguém? É na igreja, irmão. Por quê? Porque é o nosso meio, é o meio que a gente vive. Quem é que às vezes nos machuca, a gente discute, bate boca, reclama, não tem função? Na família. Por quê? Porque é os próximos que a gente tem mais próximos da gente, e tem mais liberdade às vezes de falar, de não precisar usar máscara. É ou não é verdade? E no entanto, a gente não abandona a família. Quantas vezes eu já dormi no sofá, perdi tempo de dormir com a minha velhinha, quentinho, dormi no sofá, ruim, me acordei com dor nas costas, mas não fui embora.
abraça e se acerta e vai embora. Por que no meio de crente é diferente, irmão? Nós somos a família de Deus. Entende? Pessoas diferentes, de lares diferentes, com cultura, criação diferente, pensamos diferente. Temos que usar o negue-se a si mesmo para caminhar junto. Porque maior é o propósito que nos faz andar junto do que qualquer outra coisa que tente nos afastar. Amém? Daí, meus irmãos, aí a gente gasta uma energia. E eu estou dizendo aqui, irmão, vai atrás dos perdidos. Vai atrás, eu nem gosto da palavra desviado. Eu acho que as pessoas estão dando um tempo. É tipo um jovem que estava namorando, e aí está namorando? Não, dando tempo. Eu gosto de dando tempo. Bom, estão dando tempo. Não é que nós vamos deixar de ir atrás dessas pessoas, não é que nós não vamos correr atrás dessas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. É que às vezes a gente investe um tempo e uma energia tão grande, pescando, querendo pescar até em aquário dos outros, ou o peixe que está fora do aquário, né? Ele não está no aquário, ele está fora. Sendo que tem gente sedenta do Evangelho. Tem gente sedenta de Deus. Tem gente que chega a estar assim, correndo água na boca para participar de uma ceia, desse banquete que o Senhor tem nos dado a cada domingo, através da sua palavra e da sua presença. Amém? Porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem usado a cada um de nós. O Senhor quer te usar, queridos. Sabe para quê? Para você ser esse servo que foi atrás nos valados, nos becos, nas ruas. Porque essa é a nossa prioridade, irmãos. Eu tenho dito aqui, nós temos dito aqui, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pânico, que as pessoas estão de crise, a igreja precisa ser a luz, precisa ser um porto seguro. É isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. O resto é tudo acessório, irmãos. Agora, se a igreja perder a prioridade, em quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como crerão se não há quem pregue? Diz a palavra do Senhor. Porque eu não tenho tempo, pastor Adão. Porque eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Eu sei, queridos, que os tempos mudaram. Há anos atrás, muitas vezes, e glória a Deus que não precisa, as mulheres, elas não estavam trabalhar, podiam ficar em casa, cuidar dos filhos da casa muito bem. Hoje, a minha mulher tem que trabalhar, porque na maioria dos casos, só que o marido ganha, às vezes não chega, não é suficiente, precisa ajudar. Então, eu entendo isso. Às vezes o cara trabalhava num emprego só e estava bom, agora ele tem que trabalhar em dois, para poder manter. Eu, há um ano e meio atrás, eu trabalhava só com um produto. Agora eu aumentei toda a minha carteira de produtos. Hoje, antes eu vendia banana, hoje eu vendo tudo que você imaginar, de hortifruti. Só que isso gerou para mim que um ônus de eu ter que, não precisava mais estar viajando, toda terça eu vou para Porto Alegre no Ceasa. Eu tive que ampliar meu quadro de funcionário, eu tive que fazer outras coisas que antes eu não precisava. Sabe para quê, irmãos? Para manter, não é nem para crescer, muitas vezes para manter o que a gente tem. Mas isso não pode tirar a nossa prioridade de estar acertado na festa, porque a festa, queridos, ela vai acontecer. Jesus, ele não abriu mão da festa, mas ele diz no final: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. E eu quero nessa noite encerrar com os irmãos. Lembra das 10 virgens? 5 sábias e 5 loucas. As prudentes, sábias, levaram consigo azeite sobrando. Simboliza o Espírito Santo, a presença de Deus. E as outras não se preocuparam. Quando a porta se abriu e o noivo chamou, 5 entraram e 5 ficaram de fora. Sabe por quê? Porque elas não priorizaram a presença de Deus. Elas não priorizaram estar com o Senhor. Irmãos, não tem nada nesse mundo que vai pagar, ou que pagaria, o fato, ou que seja melhor, do que tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E escuta o que eu vou dizer para vocês. Essa festa, sabe quando ela começa? No meu entendimento, irmãos, essa festa já começou. Quando
comer na mesa do cão para comer na mesa do Pai. Eu parei de esperar migalha para comer o melhor dessa terra. Amém? Eu parei de mendigar. Eu parei de correr atrás e me agradar e me satisfazer com migalhas. Porque o meu Senhor me supre a cada dia. Essa festa já começou. Ela não vai começar somente depois. A salvação, ela nós já experimentamos ela agora. Somos salvos por Cristo Jesus. E não seremos salvos. Nós somos salvos. Fomos salvos pela graça. Amém, irmãos? Então eu te convido nessa noite, prioriza o Senhor. Prioriza estar na presença de Deus. Não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, não deixe de projetar, vencer na vida. Jovens que aqui estão, cadê o Ismael? Está ali, Sara, Davi, Alanzinho e os outros que eu não sei o nome, eu não me lembro. Entendam isso. Priorizem o Senhor. Isso é sério. Priorizem o Senhor. Vai estudar, ora antes. Vai para uma prova, ora antes. Vai trabalhar, ora antes. Vai tomar uma decisão na vida, ora antes. Busca de Deus antes. Prioriza o Senhor. Que nada daquilo que quando vocês fizerem um plano de vida, Deus seja o centro, seja o topo do projeto de vocês. Amém, jovens? Vocês vão gravar isso. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Quando vocês forem optar por qualquer coisa, nada pode estar à frente do Senhor. Gente, nós somos tentados, porque o sistema do mundo é assim. Sabe o que o sistema do mundo faz com que a gente olhe para nós, para as nossas necessidades? O quanto eu sou importante. Eu já vi várias frases em status de várias pessoas. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque o sistema te empurra para isso. Tu é mais importante que a ti mesmo. Te valoriza. E eu não estou querendo dizer nessa noite que você tem que olhar e dizer assim, eu sou um bosta, mas posso falar? Posso, né? Lembrei agora que a pastora Adriana está botando no YouTube esse mensagem. Tem que editar, pastor. Eu lembrei disso agora. Agora eu falei, né? Não estou querendo que a gente pare e diga assim, realmente, né, eu não sou nada. Eu não sou nada sem o Senhor. Mas no Senhor eu sou mais que o Senhor. Mas no Senhor precisa fazer parte da minha vida. No Senhor eu sou uma nova criatura. No meu passado não me condena. Mas no Senhor, porque Ele é a minha prioridade. Porque Ele é a minha vida. Porque é por Ele que eu estou aqui. Amém? Sem Ele realmente eu não sou nada. Mas com Ele eu posso todas as coisas. Com Ele eu vou vencer a pandemia. Com Ele eu vou vencer o desemprego. Com Ele eu vou vencer a depressão. Com Ele eu vou vencer a enfermidade. Com Ele eu vou vencer a solidão. Com Ele eu vou vencer todas as coisas. Amém? Porque Ele é a minha prioridade. Porque eu quero entregar a minha vida para Ele. Se você não é batizado, você não quer é batizado. Gente, primeiro calor, vamos mergulhar. Vamos fazer um discipulado. Vamos agora. As coisas começar a andar. Entrega a tua vida para Jesus, meu irmão. Vamos fazer parte dessa festa. Amém? Vamos parar de olhar para o que não dá, porque eu sou pecador. Bem-vindo ao time, todos nós somos. Mas eu não sou merecedor. Bem-vindo ao time, estamos jogando no mesmo time, nós não somos. Mas eu não sou perfeito em tudo. Bem-vindo ao time. Igreja não é lugar de perfeito, mas é lugar de gente que busca então a perfeição em Cristo Jesus. Amém? E para de prorrogar. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo de participar da festa. Está perdendo tempo de sentar na mesa do Cordeiro. Está perdendo tempo de participar do banquete do Senhor, que está pronto para todos aqueles que nele creem. E esse é o convite do Senhor. Não adianta, irmão. Caixão não tem gaveta. Não adianta. Não vai ser enterrado dentro do carro forte, irmão. Nunca vi ninguém. Se for, você vai ficar uma noite lá. Na próxima eles vão roubar você. Tenho certeza. Bom. Nem dente de ouro na boca não dá para ter. Melhor em banguela. Ninguém mexer na gente lá no futuro. Entendeu? Não adianta. Até depois de morto eles roubam a gente. Lá onde eu carrego banana lá, eles falam, eles roubam. Eles roubam
vamos servir uns aos outros, vamos trabalhar para o Senhor, vamos olhar para as necessidades daqueles que estão à nossa volta, vamos ser esses servos que o Senhor está dizendo assim, ó, vamos lá, gente, vamos ir, tem um tempo, liga para alguém, hoje tem um WhatsApp, e aí cara, como é que tá? Ah, não estou legal, cara, vamos no culto domingo, tem um pastor lá que fala até umas coisas loucas no culto, o pastor Adão tem que editar, ele fala no YouTube, mas dá para dar risada, se tu não te converter, ri, tu vai lá, está triste, chega mais rio, vai que tu vai na igreja, entendeu? Frio tu vai passar porque não tem ar-condicionado ainda, se nós não botar ar até o verão, não, até o verão nós vamos botar, né? Mas vai lá, é bom, o Senhor quer falar com o coração. Ah, mas será que vão me aceitar? Claro que vão, cara. O Senhor vem para todos, amém? O Senhor vem para todos. E todo aquele que se achegar a Deus, diz a palavra, de maneira nenhuma ele lançará fora. Amém? Então eu te convido nessa noite, queridos, a olhar a tua prioridade. Vamos parar de se lamentar, que está ruim. Ah, porque está ruim. Eu estou me policiando, eu fui a semana passada, eu estava lá em Porto Alegre, eu já vou encerrar, irmãos. Me empolguei um pouquinho, mas estou morando. E eu fiquei me policiando, e eu conto as ganhas, mas eu conto as perdidas. E eu fiquei pensando assim, aí tu chega nessa pandemia que a gente está vivendo, e aí tu vai comprar lá no Ceasa em Porto Alegre, não sei se alguém já foi, é muito grande aquilo lá. Então tu lida com muita gente, é muito produtor, é muito dono de depósito. E aí tu vê assim, todo mundo chorando, se reclamando, sabe? E eu também. Ah, tá difícil, né? Ah, não, tá difícil, né? E tá difícil mesmo, doutora, tá difícil. Aí já me ligaram que, não sei, fazer uma oferta lá que eu ia perder dinheiro para vender. Ficou mais difícil. E eu concordando mais ainda. Aí depois eu fiquei pensando, sabe? Eu falei assim, Senhor, onde é que está a minha cabeça? O que eu estou fazendo? Eu não preciso vestir uma máscara para ficar assim, ó. Vou comprar uma máscara de sorriso, sabe? Ficar assim, né? Mas não é uma questão de ser hipócrita. Mas o Senhor nunca deixou faltar nada na minha vida. Amém. O salmista diz, eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu estou caindo na vibe de ficar chorando porque os empresários choram. Então eu não preciso dizer que está bom demais. Mas eu quero que eu fique quieto. Isso é verdade. Então que eu fique quieto. A Bíblia diz que até um tolo quando se cala é tipo um sábio. Sabe? Então eu fico quieto, eu não alimente isso nas pessoas, então eu fico quieto. Falei, Senhor, eu estou errado. Eu estou errado. Preciso mudar. Preciso rever as minhas prioridades. Amém, queridos? Nós não vamos sair por aí dizendo, tudo. Não, a gente tem que ser realista. Olha, as coisas não são fáceis. Mas eu digo para vocês, se eu não tivesse Jesus, eu já teria desistido. As coisas não estão fáceis, mas o Senhor tem me segurado de pé. As coisas elas não estão fáceis, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor a livra de todas elas. Realmente não está fácil, mas o Senhor vai me livrar de todas elas. Amém. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. É esse o Deus que nós servimos. Nós fomos convidados e estamos participando de um banquete. Enquanto em muitos lugares do mundo, pessoas elas não têm acesso à palavra de Deus. Pessoas ficam nos túneis, com pedacinhos das Escrituras e podem ler aquele pedacinho, ficam um ano inteiro lendo um pedacinho que conseguiram. E aquilo ali é o alimento delas. Nós muitas vezes temos a nossa Bíblia pegando pó dentro de casa. Vamos mudar as prioridades. Porque o dono da festa, ele não vai deixar de fazer a festa. A festa já está acontecendo. E o ápice final dessa festa vai ser quando o noivo vier. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Eu quero te convidar.
Você que quer aproveitar essa oportunidade e como um ato de fé dizer para o Senhor: Senhor, a minha prioridade é o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, venha que eu quero orar por todos vocês. Você que talvez entendeu e pensou assim: olha, a minha prioridade estava errada, ou não estava 100% certo, mas eu quero a partir dessa noite mudar. Venha aqui à frente, mantenha a distância uns dos outros, mas se você deseja receber essa oração e fazer isso como um ato profético na tua vida, venha aqui à frente, dizendo para Jesus: Senhor, a minha prioridade é você. Amém? Quem está nas cadeiras, feche os olhos, queridos. Amém? Não tenha medo, querido. Não tenha vergonha, não tenha receio. Nós precisamos entender. E precisamos ter maturidade, ter humildade para reconhecer. Eu preciso mudar a minha prioridade. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos que aqui estão, os teus filhos que vieram à frente, como um ato de fé, como um ato profético, declarando, Senhor, diante dos homens, diante dos anjos, que a partir de então as suas prioridades serão mudadas. Pai querido, eu peço que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre, Senhor, de todo o laço do passarinheiro, de toda a estratégia do inimigo, de todo o engano de Satanás, de tudo aquilo que o diabo tem tentado, Senhor, fazer para prender os teus filhos que aqui estão. Senhor, que nós possamos juntos, como igreja, mudar o foco, que nós possamos entender que os nossos olhos, eles precisam estar firmados em Ti, eles precisam estar firmados no Senhor, olhando para o Senhor. Que não seja, Senhor, o trabalho, o casamento, os bens, as aquisições que temos ou que teremos, que nada disso, Senhor, venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nem a morte, nem a vida, que nem o principado, nem o potestade, que nem o passado, que nem o porvir, que nada nos afaste da Tua presença. Que nós possamos ter a nossa prioridade em Ti, que nós possamos ter a nossa prioridade no Teu reino, na Tua obra, que nada venha nos tirar da Tua presença. Por isso, Senhor, eu peço o Teu socorro sobre toda a Tua igreja, que nós sejamos aqueles que já participam da festa e que vão atrás daqueles que estão perdidos, dos doentes, daqueles que têm enfermidades, daqueles que estão à beira do caminho. Senhor, que nós sejamos aqueles que vão atrás dessas pessoas para trazer eles para a Tua casa e para a Tua presença. Por isso eu oro nesta noite por todos os Teus filhos que aqui estão e te agradeço